É, vamos seguir a sequência do nosso trabalho para a gente finalizar o dia de hoje. A gente parou é, na discussão sobre os títulos de crédito do agronegócio. Então, fazendo uma breve recapitulação, né? Os títulos do agronegócio, que são 5, CPR, CDA, WA, CDCA, CRA e LCA, eles surgem instituídos pelo governo no sentido de fomentar, de promover, de auxiliar, na verdade, de contribuir, né, com o ambiente, com a cadeia do agronegócio, para que os players da cadeia, para que os atores da cadeia, para que os agentes econômicos que fazem parte da cadeia financiem essa cadeia. Então, para que os bancos financiem usando funding próprio, sem necessidade de utilizar subsídio governamental, para que compradores financiem o agronegócio, para que vendedores financiem o agronegócio e assim por diante. Justamente visando essa redução, né? A redução da dependência do crédito subsidiado no setor, que, em última instância, conforme eu expliquei para vocês um pouquinho antes da gente sair para o intervalo de almoço, machuca muito aí o resultado, né? O Tesouro Nacional, né? Na medida em que o governo precisa equalizar, subsidiar juros para um setor como o setor do agronegócio, você faz um rombo nas contas públicas e esse rombo ele só vai aumentando com o tempo. Tá? Então, esse foi o ponto onde a gente parou e a gente ficou de começar agora, nessa segunda parte da aula. Deixa eu só botar meu quadro branco aqui. A gente ficou de começar agora, nessa segunda parte da aula, justamente a discussão sobre o que é o famoso crédito rural, né? O que é o crédito rural? No primeiro momento, o crédito rural pode vir na nossa cabeça, para aqueles que ainda não são tão familiarizados com agro, o termo crédito rural pode sugerir um sinônimo de crédito subsidiado, ou seja, crédito rural significa um crédito que, entre aspas, o governo dá para a agricultura, para o agronegócio. E não é bem assim, tá? O crédito rural faz parte de uma política nacional de financiamento do agronegócio. Isso é uma verdade. E no passado, o crédito rural ele era muito fortemente, ou praticamente todo, subsidiado pelo Tesouro Nacional. Então, basicamente, os bancos operavam crédito rural, tanto privados quanto públicos, né, a uma taxa subsidiada, e o governo comparecia fazendo, como eu mencionei na primeira parte da aula de hoje, essa equalização dos juros, não deixando os bancos perderem dinheiro. Então, ao passo que os agentes do agronegócio pegavam dinheiro barato, alguém pagava essa conta para que esse dinheiro continuasse barato. Tá? Obviamente que a partir de 2014, 2015, principalmente, esse buraco começou a ficar muito grande e passou a haver um movimento de redução da participação do setor público, do Tesouro Nacional, no crédito rural. Em outras palavras, a política de crédito rural continuou e continua acontecendo, porém, agora você tem a opção de ter crédito rural subsidiado pelo governo e também ter crédito rural não subsidiado pelo governo, ou seja, crédito rural de recursos vindos da própria tesouraria dos bancos. Tá? Vamos entrar no detalhe disso de uma maneira um pouco mais específica para que a gente entenda melhor. Deixa eu projetar a minha tela aqui para vocês. Beleza. Crédito rural. Tá? Olha só, qual que é o conceito do crédito rural de acordo com a Lei 4.829, lá de 1965? Repara que o Sistema Nacional de Crédito Rural surgiu em 1965. Essa é a lei que dá origem ao Sistema Nacional de Crédito Rural. E aqui vale um parênteses, né? Na sexta-feira a gente vai ter uma palestra, uma apresentação do Jonatas Puri, né? Na parte da tarde.
E o Jonatas é especialista em operações estruturadas no agronegócio e também em crédito rural. Foi ex-executivo da Singenta na parte de financiamento de estruturas financeiras, então ele vai trazer para a gente uma pegada mais prática ainda, né, mais prática ainda, mais do que eu tento trazer para vocês, a visão dele sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural e sobre operações estruturadas de forma geral, tá? Mas eu já vou dar uma pincelada aqui, um spoiler sobre o que ele vai falar. Então, o crédito rural surge com a Lei 4.829, lá de 1965, muitos anos atrás. E qual é o conceito de crédito rural? Suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares, ou seja, não só banco público e privado, a produtores rurais ou suas cooperativas. Suprimento de recursos financeiros. Repara que o próprio conceito, né, de crédito rural não faz nenhuma referência a crédito subsidiado. Crédito rural não faz referência a crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional. Crédito rural é uma política de governo para financiamento da agricultura, sem entrar no detalhe sobre de onde vem esse funding. E diz que crédito rural tem que ser operado, deve ser operado tanto por bancos públicos quanto privados. Aqui a gente tem uma figurinha que ilustra isso, né? O crédito rural fornecido tanto por entidades públicas quanto privadas, tendo como público-alvo principalmente cooperativas e produtores rurais. Um ponto que é importante a gente entender a partir de agora, que vai nesse sentido de, vem cá, qual que é a origem do dinheiro? Tudo bem, eu sei que crédito rural é uma política de governo e eu sei que o crédito rural deve ser operado tanto por bancos públicos quanto bancos privados. Mas onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? O dinheiro pode vir do que a gente chama de crédito rural baseado em recursos obrigatórios ou também controlados, tá? E pode vir também de recursos livres ou recursos não controlados. O que é o crédito rural advindo, originado de recursos obrigatórios? São operações de crédito no agronegócio que os bancos são obrigados a fazer. Professor, qual banco? O Banco do Brasil? Não. Todos os bancos são obrigados a performar, a realizar operações de crédito rural, com recursos obrigatórios. Segura um pouquinho aí que a gente já vai ver em detalhe o porquê dessa obrigatoriedade. Por enquanto, vamos focar nessa obrigatoriedade. A gente sabe que o crédito rural, lastreado em recursos obrigatórios, tem que ser operado pelos bancos. É obrigatório que os bancos operem crédito rural com funding ou de origem em recursos obrigatórios. A gente já vai ver em detalhe o que é recurso obrigatório e o que é recurso livre. O crédito rural lastreado ou suportado por recurso livre são as operações de crédito no agronegócio que os bancos realizam de acordo com seu interesse. Então, aqui não tem muita novidade. Ou seja, eu sou um banco, eu tenho obrigação de fazer crédito rural com recursos obrigatórios. Se eu fizer toda a minha obrigatoriedade de recursos obrigatórios e eu ainda quiser operar no agronegócio com recursos livres, ou seja, com recursos da minha tesouraria, fazendo os juros, especificando do jeito que eu quero, eu posso. O que eu não posso é fazer menos do que aquilo que é previsto para operações de crédito rural base e recursos obrigatórios. Vamos tentar agora entender melhor essa questão de recursos obrigatórios e a obrigatoriedade dos bancos em fazer crédito rural. O que são recursos obrigatórios? O que são recursos obrigatórios? Recursos obrigatórios são aqueles valores, né, ou aqueles recursos destinados a operações de crédito rural provenientes do valor sujeito a recolhimento relativo aos recursos à vista, de acordo com o Manual de Crédito Rural, seção 6.2. Vamos destrinchar isso com bastante cuidado. Primeiro, vou falar da referência. Para quem quiser, gente, entender tudo de crédito rural, bota no Google aí, Manual do Crédito Rural.
Lá você tem uma explicação, um manual todo fundamentado, muito bem estruturado, muito bem preparado pelo Banco Central. Explica, que explica como funciona o crédito rural no Brasil. Tá? Então, Manual do Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central. Recursos obrigatórios são aqueles destinados a operações de crédito rural provenientes do valor sujeito a recolhimento relativo aos recursos à vista. Aí aqui ele fala, né, exigibilidade de direcionamento dos recursos obrigatórios. É o dever que tem a instituição financeira de manter aplicado em operações de crédito rural o valor correspondente a 25% do valor apurado da média aritmética dos valores sujeitos a recolhimento entre o primeiro dia útil de julho do ano anterior e o último dia do mês de junho do ano em que se inicia o período de cumprimento da exigibilidade. O que significa tudo isso na prática, agora, trocando em miúdos? Eu estou lendo para vocês para agora destrinchar isso. Todo banco tem depósito à vista. Vocês são correntistas de um banco, o pai de vocês, a mãe de vocês, a família de vocês, eu. Todo mundo tem conta no banco. E todas as pessoas depositam dinheiro no banco, né? Os depósitos à vista. Você tem lá depósito à vista, depósito em poupança. Então, o banco recebe um montante de dinheiro diário. Olha que interessante. O Manual do Crédito Rural, o governo brasileiro fala o seguinte: banco, você vai apurar o quanto você recebeu, em média, entre o primeiro dia útil de julho do ano anterior, ou seja, 1º de julho de 2019, perdão, de 2020, até o último dia de junho do ano vigente, 30 de junho, por exemplo, 30 de junho de 2020. E com base nessa apuração de quanto você recebeu na média em termos de depósitos à vista, recurso dos seus correntistas, 25% desse total que você apurar, você vai ter que aplicar em crédito rural no ano safra seguinte. O que é o ano safra seguinte? O ano safra seguinte é o ano safra significa o ano que começa no dia 1º de julho de cada ano e que termina no último dia 30 de junho do ano seguinte. O ano safra 2020-2021 começou em 1º de julho de 2020 e vai terminar em 30 de julho, começou em 1º de julho de 2020 e termina no dia 30 de junho de 2021. No dia 1º de julho de 2021 começa o ano safra 2021-2022, que vai até 30 de junho de 2022. O banco precisa, o recurso que o banco vai aplicar no crédito rural no ano safra 2020-2021 foi apurado no ano de 2019, 2020. Ou seja, entre 2019 e 2020, ele teve um montante de VSR, valor sujeito a recolhimento, entre o dia 1º de julho de 2019 e 30 de junho de 2020. Ele apurou esse valor. Olha, eu recebi tantos bilhões de reais nas minhas contas correntes. O Banco Central fala perfeitamente. Então, 25% desse montante que você apurou aqui em 2019, 2020 e 2020, 25% de todo esse montante, banco, você precisa aplicar em crédito rural no ano safra 2021. E esse ciclo se repete. Se a gente parar para pensar, esse negócio é um negócio gigantesco, né? Quanto é que o Banco do Brasil recebe de depósitos à vista ao longo do ano? Quanto é que o Itaú recebe? Quanto é que o Bradesco recebe? Os grandes bancos? Bilhões de reais. E uma parcela desses bilhões de reais, o banco não pode deixar de investir em agronegócio. Ele tem que investir em agronegócio. Isso se chama exigibilidade. Todo o banco tem por obrigação investir 25% do seu valor sujeito a recolhimento, nesse intervalo que eu mencionei, de um ano, de julho a junho do ano seguinte, 25% em crédito rural
subsidiado. Subsidiado. Ou seja, o banco não tem direito de, nesses 25% que ele é obrigado a fazer crédito rural, o banco não tem direito, por exemplo, de determinar a taxa de juros. Quem determina a taxa de juros nesses 25% que o banco é obrigado a fazer crédito rural? A política nacional, o plano safra de cada ano. O plano safra de cada ano. Todo ano o governo lança o plano safra. Plano safra 2020, 2021, plano safra 19 e 20. Lá no plano safra, o governo fala, olha, o crédito para a agricultura de médio porte vai ser de 7% ao ano. O crédito para a agricultura familiar vai ser de 2% ao ano. O crédito para investimento vai ser de tantos por cento ao ano. Os bancos têm que seguir aquilo. Ah, mas eu quero fazer um spread de 10%. Nessa obrigação que você tem de 25% do total do seu VSR, banco, você não pode. Aí você fala, né? Pô, mas espera aí, em cenários de Selic a 14%, como eu vi, eu vou emprestar dinheiro, por exemplo, a 7 para um produtor, um crédito subsidiado a 7, só que o meu custo de capital, meu custo de oportunidade é 14%. Eu poderia, com esse dinheiro, esses 25% que eu sou obrigado a fazer em crédito rural, eu poderia comprar título do governo e ganhar, por exemplo, 14%, quando a Selic estava 14%, concorda? E o governo fala, você podia, só que você é obrigado a emprestar no agronegócio a 7%. Só que o governo não é tão ruim assim. O governo fala, banco, fica tranquilo. Esse custo de oportunidade entre o dinheiro que você vai emprestar para o agricultor ou para a cooperativa e o custo de oportunidade do dinheiro, ou seja, o valor que você poderia ganhar se você emprestasse no mercado livre, essa diferença, eu pago para você. O Tesouro Nacional paga para você. Num processo chamado de equalização de juros. O governo equaliza os juros do crédito rural para os bancos. Então, vamos imaginar aquele cenário mais grotesco lá de 2014, 2015. Selic a 14%. Qual que é o custo de oportunidade do banco? Pegar o dinheiro que ele tem disponível e comprar título do Tesouro Nacional, então, mínimo, e auferir 14,25% ao ano. Só que o governo exige, olha, para 25% de todo o seu valor depósito à vista que você teve, você tem que investir no agronegócio, no produtor de médio porte, a 7%. Aí o banco fala, pô, mas espera aí, eu tenho um custo de oportunidade aí de 7 pontos percentuais, eu perco 7 pontos percentuais. O governo fala, não se preocupa, banco, não se preocupa, eu equalizo os juros para você. Então, essa perda que você teria, eu completo e te dou. Tá claro até aqui? Tranquilo? Todo banco tem obrigação, gente, de fazer crédito rural. Alguns aparecem mais que outros. O Banco do Brasil aparece muito, né? Todo mundo vê o Banco do Brasil, né? Quem não é, do dia a dia do agro, né? Pensa, pô, o Banco do Brasil é o banco do agronegócio, assim como a Caixa é o banco do setor imobiliário, né? Mas o Santander, percebendo toda essa dificuldade, por exemplo, vou citar o Santander, que é um bom exemplo, né? Quem que é o presidente do Santander no Brasil hoje? Alguém sabe o nome do presidente do banco? Bem famoso aí, meio, como é que é? Ele é influencer nas redes sociais, cada É vez mais. aquele Sérgio alguma coisa? Sérgio Real? É isso? Isso, Guilherme, é o Sérgio Rial. Sérgio Rial. O Sérgio Rial assumiu o Banco Santander, não sei, talvez 2014, 2013, alguma coisa assim. O Sérgio Rial, ele veio do setor de agronegócio, ele foi CEO da Marfrig, ele foi CFO da Cargill, ele tem um histórico de agronegócio forte. Ele sentou na cadeira de presidente do Banco Santander, leu o manual de crédito rural e falou, cara, a gente precisa fazer crédito no agro. A gente precisa transformar o Santander em um banco do agronegócio. Ele conhecia o agro e ele passou a conhecer as obrigatoriedades do banco quanto ao crédito rural. O que o Sérgio Rial fez? Ele fez uma certa transformação do Banco Santander, que era insignificante em crédito rural, na participação no agro, e de repente ele se tornou um dos principais financiadores do agro nos últimos 5 anos. Pô, o Banco Santander é bacana, bonzinho, quer se aproximar do agro, até quer, ele vê oportunidade de negócio, mas ele quer cumprir a obrigatoriedade que ele tem. Ele é obrigado. Ele é obrigado a fazer crédito rural.
O Itaú, a mesma coisa. O Itaú, ele faz toda a obrigatoriedade de crédito rural que o Itaú faz, ele não faz pelo Itaú Varejão, né, o Itaú Unibanco, ele faz pelo Itaú BBA. Os produtores rurais cooperativas são atendidos pelo Itaú BBA na Faria Lima, não pelo Itaú lá no Jabaquara. Tá? Só que é tudo uma empresa só. Então, todo o depósito à vista que é feito no Itaú Unibanco, eu sou cliente Itaú Unibanco, vou lá fazer depósito à vista. O Itaú vai tendo obrigatoriedade de crédito rural. Esse crédito rural não é feito pelo Itaú lá do Jabaquara, pelo varejo, ele é feito pelo Itaú Empresarial, pelo Itaú BBA. Toda operação de crédito rural fica no Itaú BBA. E o banco cumpre isso. O Itaú BBA é muito mais discreto do que o Santander, mas o Itaú BBA tem uma atuação muito forte no agronegócio, muito forte. Muito forte. Ele atua muito, ele tem uma presença muito grande com cooperativa, com grandes produtores, etc. O Banco do Brasil, eu não preciso dizer. O Bradesco é a mesma coisa. O Bradesco é discreto, mas o Bradesco, através do Bradesco BBI, que seria o correspondente ao Itaú BBA, também cumpre toda a exigibilidade do agronegócio que ele tem com crédito rural através do Bradesco BBI. Tá? Então, crédito rural, recursos obrigatórios, quando eu falo o banco é obrigado a fazer crédito rural, significa que, pelo fato dele ter uma obrigatoriedade de pelo menos 25% do seu VSR para crédito rural, eu digo que esses recursos que ele vai aplicar no campo se chamam de recursos obrigatórios do crédito rural. Ele tem que fazer. Esses 25% são chamados de exigibilidade. O governo exige que o banco faça 25% de crédito rural com recursos obrigatórios. Deixa eu pegar uma pergunta no comentário, pergunta no chat aqui, daqui a pouco eu... Tem uma pergunta aqui, não entendi o que é o VSR, professor. O VSR, ele se chama Valor Sujeito a Recolhimento, esse é o nome técnico. É um pouquinho complicado de entender VSR, na verdade, porque o VSR, o valor sujeito a recolhimento é um conceito dentro da estrutura bancária que engloba vários valores que o banco recebe ao longo de um determinado período. Depósito à vista, poupança, etc, etc, etc. Então, existe uma regra, uma legislação exclusiva para explicar para os bancos como ele apura o valor sujeito a recolhimento. Que o seu pobre professor aqui não é capaz de explicar para vocês na plenitude, porque é bastante complexo. O que eu posso dizer para vocês é o VSR, o valor sujeito a recolhimento, tem uma relação muito forte com o total de depósitos à vista que o banco recebe. Depósitos à vista na forma de transferências para as contas correntes do banco ou de poupança e etc. Tá? É sobre esse montante total de dinheiro que circula nas contas do banco que aplica-se o percentual de exigibilidade do crédito rural. Tá? Beleza. A gente já sabe que o banco é obrigado, né? Existe a exigibilidade de 25% que o banco tem de aplicar recursos no agronegócio na forma de crédito rural. Tá? E se o banco não cumprir a exigibilidade? E se o banco falar, não vou fazer? Eu sou obrigado a aplicar 25% do meu total de VSR, mas eu não vou fazer. O que acontece? Nesse caso, o banco precisa pagar ao Bacen um custo financeiro sobre o valor não empregado no crédito rural. Em resumo, vamos dizer que eu tenha 100 bilhões de reais de valor sujeito a recolhimento ao longo de um ano. 25% disso, ou seja, 25 bilhões de reais, eu preciso aplicar no agronegócio, na forma de crédito rural, recurso obrigatório. Vamos dizer que eu, banco, só apliquei 15 bilhões. Não apliquei 10 bilhões, deixei de aplicar 10 bilhões. O que acontece? O Banco Central calcula o custo de oportunidade desses 10 bilhões, ou seja, esses 10 bilhões, se eles fossem aplicados, se eles fossem emprestados a uma taxa média para os clientes do banco, quanto que ele renderia? Vamos dizer que o banco emprestou dinheiro a uma taxa média, sei lá, de 10%. O banco ganharia 10% sobre esses 10 bilhões de reais ao ano. O Banco Central fala, perfeitamente, você não aplicou os 10 bilhões em crédito rural, então você vai me pagar o equivalente a 10% ao ano de juros que você teria ganho se você aplicasse esse dinheiro.
ou que eventualmente você ganhou por você ter aplicado esse dinheiro. Tudo bem? Ou seja, ou você aplica no crédito rural, ou o que você ganhar com esse dinheiro que você não aplica no crédito rural e deveria aplicar, você vai pagar para mim, Banco Central. Então você tem que aplicar no crédito rural, senão você vai fazer operação de crédito com seus clientes e no final das contas eu vou pegar a receita dessas operações para mim. Tá? É assim que o Banco Central trava todos os bancos e obriga eles a fazerem o que eles têm que fazer, que é 25% de operações de crédito rural, recursos obrigatórios no agronegócio. Só que, gente, eu estou falando aqui de obrigatoriedade, né, de exigibilidade. O Bacen exige 25% do VSR aplicados em crédito rural. Essa é a exigibilidade, mas não é tão fácil assim, porque dentro da exigibilidade existem as subexigibilidades. Repara, vamos pegar um exemplo novamente. Você é o Bradesco. Você tem um VSR de 100 bilhões de reais. 25% disso, 25 bilhões de reais, é o que você tem que aplicar em crédito rural. Se o Bacen falasse só isso para o banco, o que o Bradesco quer fazer? Eu tenho que aplicar 25 bilhões de reais no agronegócio. Qual que seria o seu critério de decisão para aplicar esses 25 bilhões de reais no agronegócio? Alguém me ajuda aí. Se você não tivesse mais nenhum critério fora esse, qual que seria o seu critério de escolha de cliente? Você é obrigado a aplicar 25 bilhões de reais. Mas ele não fala mais nada. Você precisa aplicar 25 bilhões de reais no agronegócio. Não fala mais nada. O que você faria? Ir emprestar para quem paga mais juros. Uma opção, você emprestar para quem paga mais juros. Qual que seria a outra opção? A opção de emprestar para quem paga mais juros, nesse caso, Vinícius, acaba não se aplicando, porque lembra, o crédito rural recurso obrigatório tem juros pré-fixados. Ele é estabelecido pelo governo. Então, o banco não pode falar, eu vou cobrar sobre esses 25 bilhões que eu tenho para aplicar de crédito rural 20% ao ano. Não pode, ele tem que aplicar os juros da Política Nacional de Crédito, do Plano Nacional, do Plano Safra. O governo diz os juros, e é juro baixo. Então, ele não pode, nesse caso de recurso obrigatório, aplicar o dinheiro para clientes que paguem juro maior, porque o cliente vai pagar o juro que o governo determina pelo Plano Safra. Bom, se eu estou eliminando essa possibilidade, qual seria o critério de vocês para aplicar esses 25 bilhões de reais no agronegócio? Prestar só para produtor grande e deixar os produtores pequenos de lado? Exatamente, Davi. Se a obrigatoriedade fosse só essa, eu preciso aplicar 25 bilhões de reais de crédito rural no agronegócio, juros subsidiados. Eu, como presidente do Itaú, ou do Bradesco, do Santander, ou do Banco do Brasil, o que eu ia fazer? Eu ia pegar os grandes players do agronegócio e ia falar, toma dinheiro barato aqui, ó, risco baixo. Eu não vou ganhar nada, mas pelo menos eu também não perco, né? Também não perco. Então, emprestar dinheiro para empresas, ou para grandes produtores rurais, ou para grandes cooperativas. Toma aqui. O governo sabe disso. Então, ele falou, olha, bancos, além da exigibilidade de 25% do VSR, existem as subexigibilidades, meu amigo. Você não pode aplicar 25% do total que você tem que aplicar só naqueles caras top de linha. Você tem que aplicar um pouquinho em cada segmento da agricultura. Um pouquinho no grande, um pocão no médio produtor e um pocão ainda maior no agricultor familiar. Aí o bicho pega, meu. Quanto menor o produtor, maior a dificuldade de fazer análise de crédito. Segundo, maior a percepção de risco. Tá? Então, deixa eu passar o slide aqui. O governo, além da exigibilidade de 25% do total de VSR, o banco fala, olha, aqui só 2 exemplos de exigibilidade, tá? São várias, de subexigibilidades. São várias subexigibilidades que existem.
Além dos 25% total que você tem que aplicar no agronegócio, saiba que desses 25%, 28% você tem que aplicar no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Você tem que dar crédito para produtor de médio porte. E lá no Manual de Crédito Rural a gente tem a classificação do que é um produtor de médio porte, faturamento de até 1 milhão e poucos por ano, tamanho de área de tantos hectares, etc. E 22% do total dos 25% da sua exigibilidade, você tem que aplicar no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Você tem que aplicar em agricultura familiar, amigão. Aquele produtor assim muito pequeno. Produtor familiar, pequeno. Aí você pensa, como é que um banco, né, um bancão, vai gerenciar risco de crédito de agricultura familiar? Ou como é que um bancão mesmo vai gerenciar risco de crédito de Pronamp? Uma coisa é o Banco do Brasil, que é o banco do agronegócio, tem, né, uma vocação para agronegócio. Como é que o Bradesco vai fazer isso? O Bradesco não quer fazer isso. Não é nem isso. O Bradesco quer cumprir essa exigibilidade tudo em produtor grande, entendeu? Um cara corporate. Quer emprestar dinheiro para corporate. Não quer emprestar dinheiro para agricultor familiar. Então, os bancos têm um problema todo ano. Pô, como é que eu me livro dessas subexigibilidades? Como é que eu me livro dessas subexigibilidades? O Banco Central, sabendo disso, sabendo que talvez fosse difícil para os grandes bancos não familiarizados com agro cumprirem essas subexigibilidades, ele fez o seguinte, ele falou, o setor financeiro, se você não conseguir cumprir a subexigibilidade, você tem uma alternativa. Você pode transferir essa obrigação para alguém que faça. Você pode passar a sua obrigação para alguém que faça e me provar que essa obrigação foi cumprida. Você pode pegar os recursos, 22% do total da sua exigibilidade, e passar para alguém fazer esses empréstimos para a agricultura familiar, e no final do período você me mostra que esse dinheiro foi empregado na agricultura familiar. Para isso, o Banco Central instituiu o que ele chama de depósitos interfinanceiros vinculados ao crédito rural, ou simplesmente DIR. DIR. Vocês já ouviram falar do Sicredi? Do Bancob? Do Credit Citrus? Todas essas cooperativas de crédito? Esses caras se beneficiam disso, porque eles são especialistas em agricultura familiar. Eles são especialistas em agricultura de médio porte. Então, os bancos grandes, eles falam, o Sicredi, você não quer cumprir a exigibilidade da agricultura familiar para mim? Pô, o Sicredi é um banco do Rio Grande do Sul, ele conhece a agricultura familiar como ninguém. Né? O Credit Citrus lida com agricultura de médio porte aqui no interior de São Paulo. A cooperativa é formada por agricultores de médio porte, então ele está acostumado com esse risco. As cooperativas de crédito falam, pô, perfeitamente, manda para mim essa obrigatoriedade, só que eu vou te cobrar por isso. Né? There is no free lunch. Você quer que eu cumpra a sua subexigibilidade? Perfeitamente. Eu vou te cobrar por isso, tá legal? Vou te cobrar um FII. O banco gosta de cobrar FII, as cooperativas de crédito cobram FII dos bancos. Eu te cobro um FII. E eu cumpro a sua subexigibilidade. Te cobro uma taxinha. E assim os grandes bancos vão resolvendo essa questão da subexigibilidade. De novo, emprestar dinheiro para grandes players do agronegócio não é um problema. Só que uma parte da exigibilidade tem que ser destinada para a pequena agricultura ou para a média agricultura. E aí o bicho pega. Mérito do Banco Santander aqui, o Banco Santander antes fazia, não posso afirmar, apesar de ter trabalhado lá, né, porque senão, enfim, né, fazia DIR pra caramba. E a partir do momento que ele foi se adaptando ao agronegócio, criando essa identidade com o agronegócio, ele foi tentando reduzir essa necessidade pela DIR. Ele começou a fazer crédito com produtores de pequeno porte e com alguns produtores de agricultura familiar. Tá? Mas, de fato, a tal da DIR ainda é fundamental
tá? Fundamental. O gráfico aqui mostra, né, esse gráfico que foi retirado de um boletim do Bacen mensal, né? Emissão de DIR, julho de 2020. DIR Pronaf, né? DIR para transferir a obrigatoriedade do Pronaf. Quase 1,5 bilhões de reais em julho. Em agosto, quase 1 bi. Setembro, 1 bi. Outubro menos, novembro mais. Então, repara que o gráfico de pizza, o gráfico de barras aqui, é praticamente DIR Pronaf em verde e DIR Pronamp em amarelo. Os bancos não conseguem cumprir. O que eles fazem? Transferem essa responsabilidade para quem possa. Aqui no gráfico do Bacen. Aqui no gráfico do Bacen. Tem duas perguntas aqui no chat. Professor, fiquei com uma dúvida em como formulam essa taxa de juros do crédito rural nesse plano safra. Por que ela difere da Selic? Eu já vou falar agora no próximo slide. Eu vou mostrar aqui um quadrinho com as taxas do plano safra 2020 e 2021, e a gente vai falar sobre isso. E a segunda pergunta, o Sicredi é um banco ou é uma cooperativa? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Olha, o Sicredi, ele tem um conceito de cooperativa, uma cooperativa de crédito. Então, o Sicredi se vende, né, o Sicredi, o Bancob, o Credit Citrus, ele se vende como uma cooperativa de crédito. Então, quando você vai abrir uma conta corrente no Sicredi, você não vira cliente do Sicredi, ele te chama de associado, cooperado. Ele chama de cooperado. Pode entrar aqui no Sicredi da Avenida Paulista e falar, quero abrir uma conta corrente. O cara fala, bem-vindo, bem-vindo ao sistema cooperativista, você agora é cooperado do Sicredi. Então, teoricamente, você é cooperado. Na prática, ele opera como um banco. Né? Ele cobra juros, ele cobra tarifa, eu não sei se ele cobra tarifa de conta corrente, deve cobrar tarifa de conta corrente, tem cartão de crédito, etc, 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 etc. Tá? Mas ele tem um conceito de cooperativa. Eu acho que no final do ano ele faz uma certa distribuição de lucros, né, como cooperativas fazem, mas deve ser alguma coisa, com certeza ele não distribui todo o lucro que ele tem, deve ser para uma pequena fatia para essa distribuição, o que difere de grandes bancos, né, ou de bancos convencionais, mas opera como um banco, sim, tá? Opera como banco, apesar de ser uma cooperativa de crédito. Aí tem a pergunta aqui, né, que eu deixei para responder daqui a pouco. Vem cá, mas como é que funciona essa questão da taxa de juros do Plano Safra e da Selic? Por que a taxa de juros do Plano Safra difere da Selic? Por que o Brasil precisa subsidiar juros na agricultura? Vamos falar um pouco sobre isso. Essa é a pergunta. Por quê? Poxa, se a taxa básica de juros é a taxa básica de juros, ou seja, é a taxa de onde todos os juros devem partir, por que alguns setores são subsidiados? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito interessante essa pergunta também. Aqui a gente tem, eu copiei e colei aqui uma tabelinha para vocês do Plano Safra 2021. Ou seja, a gente está na Safra 2021. A Safra 2020-2021 acaba em 30 de junho agora. No dia 1º de julho começa a Safra 21-22. Então, a gente está no ano Safra 2020-2021. Portanto, está vigorando o Plano Safra 2020-2021. Se vocês perceberem na televisão, às vezes geralmente não recebe muita atenção da mídia, mas recebe alguma atenção, aparece lá, o governo vai anunciar o Plano Safra, o governo vai anunciar o Plano Safra, aí tem um evento, o presidente aparece lá, o ministro da Agricultura, o ministro da Economia, eles anunciam o Plano Safra. Esse ano serão disponibilizados 7 bilhões de reais, e talará, e tarará, não sei quantos bilhões de reais, tarará. Como é que ele sabe todos esses valores que vão ser disponibilizados de crédito rural? Porque o cálculo já foi feito sobre aqueles 25% do VSR de cada banco. Esse é o primeiro ponto. O governo sabe que esse dinheiro vai entrar no agronegócio. Esse é o primeiro ponto. Se vocês lembrarem de agora há pouco, eu disse que existe a exigibilidade e as subexigibilidades. Vamos ver quais são as subexigibilidades aqui no Plano Safra 2021. Olha só. No Pronaf, finalidade do crédito, custeio e comercialização, juros controlados, que é recurso obrigatório, RO. Quanto é que é os juros para Pronaf, para agricultura familiar?
Em 2019 e 2020 foi de 3% a 4,6%. Em 2020 e 2021 foi de 2,7% a 4%. Nesse ano está sendo 2,7% a 4%. Quanto é que é os juros para a Pronamp? Ano passado, 6%. Esse ano, 5%. E para os demais produtores? 8%, 6%. Alguém pode perguntar na hora, antes da gente partir para investimento. Pô, mas espera aí, professor. Isso está acima da Selic. A Selic agora está 2,75. Até semana passada estava 2. Selic, taxa básica de juros, não é a taxa que é praticada pelos bancos. Ok? Sobre a taxa Selic, o que os bancos aplicam? Spread. Spread. Não tem nenhum banco operando a 2,75 ao ano. Nenhum banco operando a 2,75 ao ano. Isso eu posso dizer para vocês de carteirinha. Né? A gente tem, para armazenagem, que é o negócio que a gente trabalha, se o produtor for pegar dinheiro num banco privado, sem ser recurso subsidiado, ele vai pagar entre 10% e 13%, 14% de juros ao ano. Pô, mas a Selic é 2%. Pois é, meus amigos, o resto é spread. Bem-vindo ao clube. O resto é spread. O resto é spread. A Selic é 2%. O cara cobra 12%? É. Então, aqui, quando, repara, o banco é obrigado a aplicar 3%, perdão, o banco é obrigado a aplicar entre 2,75% e 4% para a agricultura familiar. Mas se ele não aplicasse na agricultura familiar, ele ia fazer 10% a 15% de spread, de juros, perdão. Vocês estão entendendo a lógica? Ele é obrigado a aplicar na agricultura familiar, 2% a 4%. Só que se ele não fosse obrigado, ele ia pegar esse dinheiro e ia emprestar no mercado a 10%, a 12%, a 15%. Custo de oportunidade, está na mesa o custo de oportunidade. Está na mesa. E o governo equaliza essa diferença. Mesmo a Selic estando baixa, o governo equaliza essa diferença entre a taxa subsidiada aqui do Pronaf e os juros médios praticados. Não é que ele equaliza a taxa de mercado com a Selic, ele equaliza a taxa do Pronaf, por exemplo, com a taxa média que ele poderia emprestar numa operação não obrigatória. Tá? Aí a pergunta que tem aqui no chat, né, muito interessante, é por que o crédito rural é subsidiado? Por quê? Por quê? Por alguns motivos. Olha só, o crédito rural, o governo subsidia crédito, a princípio, por uma razão nobre. O agricultor, aquela história que a gente conversou logo na primeira aula, lembra que a gente explorou um pouco da questão de cooperativismo, da diferença entre poder de barganha, etc. Um pequeno produtor precisa de dinheiro para custear a lavoura dele, como um agricultor familiar, por exemplo. Mas se ele for bater na porta do banco ele sozinho, ou ele não vai conseguir pegar dinheiro, porque o perfil de crédito dele não é desejável, ou ele vai pegar um dinheiro muito caro. Então, o governo instituiu o Sistema Nacional de Crédito Rural para fazer com que o dinheiro chegasse a esses produtores. Só que o agronegócio, amigos, evoluiu, né? Hoje o agronegócio tem agricultura familiar muito importante que precisa de apoio. O agronegócio tem o produtor de médio porte que também precisa de apoio. Mas a agricultura, o agronegócio, tem uma série de grandes produtores que não precisam de crédito subsidiado. Que podem buscar uma securitização, que podem buscar um acordo direto com o banco, que podem tentar emitir um CDCA, um CDA-WA, que podem se utilizar, que têm competência técnica e financeira para evoluírem, para levantarem dinheiro no mercado privado. Só que a história ficou, né? O agronegócio precisa de crédito, precisamos dar apoio ao agronegócio, etc, etc, etc. E essa lógica foi ficando, mas o agronegócio foi evoluindo e hoje nem todos os players precisam de subsídio. Alguns precisam, outros não. Então a gente ainda tem esse resquício, cada vez menor, tá? Se você observar aqui, né, demais produtores, eles estão pegando o crédito rural a 8, né? Pegaram ano passado a 8 e agora estão pegando a 6. Ainda está longe dos 10, 12 que os bancos praticam no recurso livre, mas já é mais do que 2,75, tá? Já é mais do que 2,75.
Mas a gente ainda tem esse resquício, né, de um apoio necessário à agricultura. Na época ainda que a gente não tinha um centro-oeste tão forte, tão desenvolvido, grandes produtores rurais, empresariais, né? Essa dinâmica mudou e mudou muito rápido, né? Hoje a gente tem um agronegócio muito sofisticado, as empresas, como a gente viu, fazendo operações sofisticadas de barter, fazendo operações sofisticadas que a gente vai ver aí para frente, de portfolio finance, etc., né? O fato é que ainda existe crédito rural, recurso obrigatório, e ele é subsidiado, sim. Tá? Apesar, como eu disse, apesar dele estar acima da Selic, as taxas hoje estarem acima da Selic, essas taxas ainda são bem mais baixas do que as taxas praticadas pelo mercado. E é isso que importa. Você imagina quando era Selic, né? Porque eu lembro perfeitamente, eu acho que o Pronaf era 2%, 2,5%, e a Selic é 14%. Aí era um escândalo. Era um escândalo, né? Porque o agricultor familiar pegava 2, 2,5%, e se o banco pudesse emprestar o dinheiro, se não tivesse obrigatoriedade, ele poderia poderia emprestar o dinheiro a 20, 25%, porque a Selic era 14, ele tem que fazer mais uns 5% de 5 pontos de spread, 5 a 7, vai emprestar 22, 23%. Quem que cobria esse gap inteiro? Nós mesmos. Então, na época da Selic a 14, essa boca abriu muito, tá? E aqui a gente também tem, né, o crédito rural, recurso obrigatório, para investimento. Então, aqui é para custeio, o cara paga a safra, paga na safra, custeio e comercialização. Aqui são os programas de crédito rural, recurso obrigatório, para investimento. Então, quando eu falo PCA, é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns. O produtor pode pegar esse crédito, recurso obrigatório, para comprar uma estrutura de armazenagem, tá? A 5 ou 6% esse ano. O Moder Frota para modernização de frotas. O Programa ABC para agricultura de baixo carbono. O Inova Agro para investimentos em inovação. O Pronamp para investimentos de pequeno produtor, ou seja, o produtor de médio porte, perdão. Produtor que queira investir, fazer um investimento em algum ativo de longo prazo, algum ativo imobilizado, ele pode acessar o Pronamp, investimento a 6%. Moder Infra, crédito para modernização de infraestrutura. Moder Agro, crédito para modernização do agro, de forma geral. Prodecop, crédito para cooperativa, e assim por diante. Tá? Então, você tem uma série de subexigibilidades que precisam ser cumpridas pelos bancos. Tá claro até aqui, gente? Bom, além do crédito rural recurso obrigatório, que é tudo isso que eu acabei de comentar para vocês, ou seja, a obrigatoriedade do banco, obrigação do banco fazer, e o banco não pode, nessas operações de crédito rural recurso obrigatório, mudar os juros são de acordo com a política nacional vigente, com o plano safra. Além do crédito rural recurso obrigatório, o banco pode também fazer operação de crédito com recurso livre. Ou seja, o banco pode falar, olha, eu quero emprestar dinheiro para agricultura de médio porte com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha tesouraria. O Banco Central fala, perfeitamente, você pode fazer. Você pode emprestar dinheiro na agricultura familiar, você pode fazer. E se esse dinheiro vier do seu caixa, da sua tesouraria, os juros são livres. Você pode fazer o juro que você quiser. E o spread é seu. Mas, professor, se o agricultor já tem acesso a um programa que vai ter um juros mais baixo, por que ele pegaria um crédito que seria proveniente de recurso livre do banco e ele vai ter que pagar um juros mais alto? Porque, Rodrigo, apesar de, né, o valor total, o valor sujeito a recolhimento de todos os bancos juntos ser um valor grande, ainda não é suficiente para financiar a agricultura. Não tem crédito para todo mundo. Não tem crédito para todo mundo. Tá? E existem algumas jogadas também, né? Você vê aqui, eu vou entrar um pouco na malícia do negócio, né? Deixa eu voltar um pouquinho no recurso obrigatório. A gente pega o Pronaf, né? Eu estou falando para vocês que 22% de toda a exigibilidade de um banco
tem que ser aplicado na agricultura familiar. O que é um agricultor familiar? Existe uma regra lá no Manual de Crédito Rural. É um produtor que não emprega mão de obra terceirizada, só utiliza mão de obra familiar, exceto em alguns casos específicos, produz em uma área de X tamanho, acho que 4 módulos rurais, são áreas pequenas, tem um faturamento de até tantos mil-reais. Então, ele caracteriza o agricultor familiar, pequeno. Só que o próprio Manual de Crédito Rural fala, olha só, cooperativas que tenham uma maioria da sua base de associados de agricultores familiares também são considerados agricultores familiares. A cooperativa vira uma agricultora familiar, passível de receber o crédito. No Rio Grande do Sul, uma boa parte das cooperativas são cooperativas consideradas cooperativas de agricultura familiar. O que os bancos fazem? Pega dinheiro. É muito melhor emprestar para a cooperativa. Você consegue analisar o risco da cooperativa de uma maneira muito melhor do que de vários pequenos agricultores. No Paraná, as cooperativas são maiores, muitas delas não se classificam como agricultura familiar. A base de associados é composta por uma maioria de não agricultores familiares, mas mesmo assim você tem algumas cooperativas de agricultura familiar. Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, talvez seja o cenário mais maravilhoso nesse aspecto, porque as cooperativas de Santa Catarina são fortes de forma geral, são bem geridas, são fortes, e ao mesmo tempo elas têm uma base muito grande de agricultura familiar. Então são cooperativas de agricultura familiar fortes. O banco adora. A Cooperalfa de Chapecó, que todo mundo quer fazer negócio com a Cooperalfa porque é muito boa, é considerada uma cooperativa de agricultura familiar. A Cooperalfa é uma corporação e tem benefício governamental de Pronaf. Pode pegar crédito do Pronaf. O que o banco faz? Saiu o plano Safra, fala, ô Cooperalfa, você não quer crédito esse ano não? Baratinho? Cooperalfa fala, óbvio, manda aí. Manda aí. Então, todo mundo, os bancos querem cumprir a exigibilidade deles, eles tentam achar soluções para cumprir de maneira segura. No caso do Pronaf, você tem esse gap, mas mesmo assim você não tem cooperativa suficiente. Né? E do ponto que você tocou, né, por que o produtor, por que as empresas, por que o agricultor vai acessar recurso livre? Porque realmente não tem crédito para todo mundo, apesar de ter essa necessidade, essa importância, o crédito rural ter essa importância. Se você pegar o Brasil como um todo, você não tem crédito para todo mundo. E outra, né? A agricultura familiar e a agricultura de médio porte estão concentradas preponderantemente no centro-sul do Brasil. Então, os bancos atendem o pequeno e médio produtor do sul do Brasil. Aqui. O crédito rural consegue atender. Atende todo mundo? Não atende. Aqui. Né? A agricultura familiar e a agricultura de médio porte estão concentrados no centro-sul do Brasil. No centro-oeste, no Cerrado, você tem agricultor de médio porte? Tem. Você tem agricultura familiar? Praticamente não tem. Os grandes produtores do centro-oeste e do Cerrado, esses caras acabam necessariamente tendo que vir para o recurso livre, porque não tem crédito para eles, diminuiu. Ora, 22% é Pronamp, 28% é Pronaf, 50% do total da exigibilidade dos bancos são para essas duas categorias, sobra outros 50%, só para todo o resto. Para todos os outros agricultores familiares, para todas as outras produtores de médio porte e para todos os grandes produtores que não se enquadram nisso aqui. Então, não tem. Recurso livre é importante. Tá? Então, o banco pode operar também com recursos livres. Tá? O banco pode operar com recursos livres se ele julgar apropriado aí do ponto de vista de risco de crédito e de remuneração. São as duas possibilidades. Obviamente que o custo do recurso livre, como o Rodrigo já bem pontuou, é muito mais alto do que, eventualmente, um crédito rural proveniente de recursos obrigatórios. É aqui que surge para o agricultor, para o produtor, as outras possibilidades. Ele vai falar, quanto é que está o capital de giro no banco? Está 12%. Quanto é que a trading faz? 10%. Quanto é que o fornecedor faz? 11%.
Então, ele começa a cotar as operações. Por isso que é importante que o agro tenha essas outras soluções financeiras que a gente já discutiu. Tá? E outra, né? O recurso, o fato de existir crédito rural lastreado em recurso livre não significa que os bancos vão vir sedentos para fazer operação de crédito no agronegócio. Os bancos ainda têm certa preocupação com o agro, principalmente aqueles que não são tão familiarizados. Então, para ele reduzir esse medo, essa percepção de risco, o que ele faz? Sobe juro. Quando ele sobe juro, o produtor fala, não, nesse juro eu não vou pegar recurso livre de você. Eu vou pegar crédito com o meu fornecedor, eu vou vender soja e receber pagamento adiantado do meu comprador. E assim sucessivamente. Tá? E lembrando, né, isso daqui, crédito rural, recurso obrigatório, só ainda complementando a sua pergunta, Rodrigo, é para toda a agricultura, não é só para soja e milho. Então, assim, é um público muito grande, não é só soja e milho. Aqui eu estou falando só de produtores soja e milho. Né? O programa de crédito rural abarca produtor de soja, produtor de milho, produtor de fruta, produtor de hortaliça, produtor de cana, produtor de café. Todo esse público tem que ser atendido pelo crédito rural, ou seja, não tem crédito para todo mundo. Tá? Não tem crédito para todo mundo. Professor, desculpa, uma pergunta. Você tinha comentado de manhã o negócio lá do governo Dilma, que depois o Temer chegou e eles reduziram esse crédito rural para menos tipos de agricultores. Isso daí permitiu com que mais desse recurso livre fluísse ou não tem nenhuma relação? Não, permitiu, Guilherme, permitiu. Na verdade, essa história de recurso livre surge aí na esteira daquela transição entre Dilma e Temer. Bem naquele momento, quando o governo percebeu que não ia dar conta de ficar sustentando aquele tamanho de subsídio, que surgiu primeiro, essa redução dos volumes de crédito emprestados no crédito rural como recurso obrigatório, porque afinal das contas quem paga a conta é o governo, e o advento dos recursos livres. Tá? Eu não vou me arriscar muito aqui, porque eu também não sou 100% especialista em todo o manual de crédito rural. Porém, o recurso livre, vocês podem explorar um pouco mais no crédito rural, tem ligação com a LCA. E talvez essa seja a atratividade para o banco. Até 2016, quando eu trabalhei no Santander, a história era a seguinte: se você mostra para o Bacen que você fez operação de recurso livre no agro, você tem direito a emitir X LCAs. Então, você só tinha direito de emitir LCA, isso aí eu estou falando por volta de 2016, se você comprovasse para o Bacen que você fez operação de crédito rural com recurso livre. Isso forçava, Guilherme, os bancos a fazerem operação com recurso livre. Por quê? Porque daí eles podiam emitir LCA, que é um dinheiro mais barato, sem imposto de renda, investir um pedaço desse dinheiro no agronegócio, mas daí você pode investir em empresa logística, você pode investir em indústria, não é só no agricultor, e o outro pedaço da LCA você pode investir em setores não relacionados ao agro. Então, essa era a cenourinha que existia em 2016 para que os bancos tentassem fazer crédito rural recurso livre. Eu não sei se essa regra mudou. Eu acho que não. Eu acho que para o banco emitir LCA, ainda é necessário que ele mostre que fez RL. Bonita a engenharia também, né? Você vê, o negócio, assim, a gente vê tanta coisa maluca acontecendo no Brasil, né? Tanta desorganização, tanta presepada acontecendo, mas isso aqui é lindo, pô. É uma amarração bacana. Você cria um ambiente para que os agentes privados financiem o agro com seu próprio recurso, às vezes até diminuindo um pouco o seu spread, porque ele vai ter um benefício de emitir LCA, que vai proporcionar a ele captar dinheiro mais barato, que vai proporcionar a ele a emprestar dinheiro mais barato para as grandes empresas, entendeu? Do agro e fora dele. Tá? Beleza. Na verdade, eu até eu nem lembrava, eu coloquei um slidezinho aqui da LCA, mencionando justamente a dedicação, como que o banco precisa dedicar a LCA.
Dos recursos captados da LCA, de LCAs, o banco precisa investir 35% em agricultura e 65% em indústrias diversas. Tá? Então, está aí o percentual. Lembrando que a LCA é um recurso que vem do poupador, mais barato para o banco, porque é livre de IR, né? Tá? Bom, barter a gente já comentou, então eu vou passar essa parte, eu vou direto para crédito para investimento. Aqui a gente falou de crédito rural, recurso livre obrigatório, a gente falou de barter anteriormente, que é uma outra forma de as empresas financiarem o agronegócio, né? No crédito rural, os bancos financiam, no barter, as empresas financiam. A gente falou um pouquinho do papel dos títulos de crédito do agronegócio no financiamento na agricultura, e agora a gente vai falar de uma outra modalidade de crédito, que são as linhas de crédito para investimento vindas do BNDES, que são linhas bastante importantes, tá? Para o setor e que também não são tão simples de se acessar. Então vamos pular o barter e daí a gente vem para cá. Depois, se vocês quiserem ver com mais calma o barter aí, isso aqui tudo a gente já, né, explicou em detalhe. Crédito para investimento, BNDES. Todo mundo já ouviu falar, né, de crédito para BNDES em todos os setores, né? Vamos pegar um crédito no BNDES, o empresário fala, né? Vamos pegar crédito no BNDES para investir em armazém, pegar crédito no BNDES para investir em frota, caminhão, crédito no BNDES para investir em agricultura sustentável, programa ABC. A pergunta é o BNDES que empresta dinheiro para o cliente, para o produtor? Quando o produtor quer construir um silo, é o BNDES que empresta dinheiro para o produtor direto? Faz análise de crédito do produtor, empresta dinheiro para o produtor, etc, etc? Não. O banco intermediário, né? O banco intermedia. O BNDES não tem braço para fazer análise de crédito e liberação de crédito para produtor. Não tem braço. O BNDES não consegue fazer isso. O que o BNDES faz? O BNDES usa a rede de bancos públicos e privados como repassadores de BNDES. Então, todo ano, junto lá com o Plano Safra anuncia o quanto que o BNDES vai disponibilizar de crédito para cada uma das linhas de investimento. O crédito de BNDES não é obrigatório, é diferente do crédito rural. Então, os bancos não são obrigados a operar a linha de crédito do BNDES. Os bancos operam o BNDES se eles quiserem. Esse é o primeiro ponto. No crédito rural, não. O banco é obrigado a operar aquele percentual de crédito rural. Nas linhas de crédito do BNDES, o banco opera se ele quiser. Se ele não quiser, ele não opera. Essa é a primeira premissa que a gente tem que ter em mente. E como é que funciona? Vamos falar de silo, que é um mercado interessante e do qual eu sou mais familiarizado. Para a construção de silos e armazéns, os produtores têm uma linha chamada de PCA, lá no BNDES, Programa de Construção e Ampliação de Armazéns. O BNDES disponibiliza, ano após ano, uma quantidade de dinheiro para ser investida nessa linha de crédito, PCA. Novamente, é o banco que dá o dinheiro para o produtor investir em silo? Não. Como é que funciona? Se o produtor quer construir um silo e acessar o BNDES, o primeiro passo é o produtor ir no banco. Falar, banco de relacionamento, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil. Banco, eu quero construir um silo e eu quero acessar o PCA do BNDES. Estou usando o PCA do BNDES para ilustrar, poderia ser qualquer outra linha do BNDES. Então, o produtor não vai lá no Rio de Janeiro, no BNDES, ele vai no seu banco de relacionamento. O banco fala perfeitamente, vou fazer uma análise de crédito sua e vou analisar a viabilidade financeira do seu projeto. Um parêntese, né? Para a linha PCA, se eu não me engano, o BNDES dá crédito de até 15 anos para pagamento, até 15 anos, com 3 de carência, e juros que variam de 6 a
7% ao ano, fixo, flat. Só para a gente ter isso em mente. Bom, os bancos avaliam o risco do produtor. Esse é o primeiro passo. Então, o BNDES não tem nada a ver com o risco de produtor. É o banco que avalia o risco do produtor e a viabilidade do projeto. Vamos supor que o banco falou, o Rabobank falou, olha, produtor bom, primeira linha, eu vou operacionalizar o BNDES. Vou operacionalizar o BNDES. O que significa isso? O Rabobank fala após analisar crédito do produtor, o Rabobank fala para o BNDES, BNDES, por favor, me manda aí 5 milhões de reais que eu quero financiar o produtor X no âmbito do programa de construção de armazéns. O BNDES fala perfeitamente, toma o dinheiro. Pega o dinheiro. O Rabobank pega esse dinheiro e fala, ô produtor, toma aí, me paga em até 15 anos, com 3 de carência e de 6 a 7% de juros. O que acontece se o produtor não pagar? Quem que toma o default? O BNDES ou esse cara aqui? Se o produtor não pagar a dívida. O BNDES? Não. Quem toma o default é esse cara aqui, é o banco que repassou. O BNDES ele não quer nem saber quem morreu. Na data de vencimento, o BNDES vai falar para o Rabobank, Rabobank, me paga aquela dívida referente àquele repasse que você fez para o produtor fulano. Então ele tira um spread disso, né? Aí que a gente vai começar a entrar no detalhe. Você já está... Exatamente. Aí que a gente vai começar a entrar no detalhe. Primeiro, antes da gente entrar nesse detalhe, primeiro ponto. Se o produtor não pagar, quem paga a dívida é o banco repassador. O BNDES não quer nem saber. O BNDES está tomando risco banco repassador. Está tomando risco Itaú, risco Banco do Brasil, risco Santander, risco Caixa, risco Bradesco. Não está tomando risco produtor. Esse é o primeiro ponto. Aí o Igor falou, tudo bem. Se o risco é do Itaú, nesse empréstimo, então o Itaú vai cobrar uma taxa de juros alta, até porque é um financiamento de longo prazo, 15 anos, né? Você falou, professor? Vai cobrar um juros alto. O que vai acontecer daqui a 15 anos? Só que, de acordo com a política de crédito do BNDES e o Plano Safra, o PCA tem crédito com taxa de juros fixa de 6 a 7%. O banco não pode escolher o quanto ele vai cobrar. O banco tem que cobrar 6 a 7%. E desses 6 a 7%, somente um pedacinho disso vai para o banco repassador. O restante vai para o BNDES. Posso estar errado, mas não vou errar muito. Eu acho que o spread que o banco ganha fixo nessa operação é alguma coisa na casa de 2,5% ao ano. Você correria risco de algum produtor rural com 15 anos para ganhar 2,5% ao ano? Você sabe o que vai acontecer daqui a 15 anos? É complicado, mas se eles fazem isso é porque eles ganham dinheiro e tem um time de crédito muito bom para fazer essas análises, né? Mas aí é que está, eles não fazem muito. Lembra, operação de crédito do BNDES não é obrigatório para os bancos. O banco faz se ele quiser. Sabe o que acontece? No final das contas, o BNDES disponibiliza um montante muito grande de dinheiro para investimento nas várias linhas. Mas os bancos não são obrigados a operar. Eles operam se eles quiserem. Para ganhar 2,5%, o banco fala, não vou correr o risco de 10, 15 anos de produtor ou de cooperativa. Não vou, não sei o que vai acontecer daqui a 10 a 15 anos. Acaba que muito produtor e muita cooperativa não consegue acessar esse dinheiro. Porque matematicamente, economicamente, não é viável para eles aqui, para esses caras, entendeu? Não é viável. Qual que é o produtor que pega BNDES via banco? São aqueles produtores que dão muita remuneração para o banco de outras maneiras. Vocês já ouviram falar de reciprocidade, não é verdade? Eu te dou um cartão Black se você tiver R$1 milhão investidos na minha conta. Eu te dou um cartão Black sem anuidade. Que beleza, o banco está sendo bacana, mas você tem R$1 milhão investido em CDB do banco.
ele te dá um cartão Black, não custa nada para ele. Concorda? Reciprocidade. Aqui é a mesma coisa. Se o produtor dá remuneração para o banco de outras formas, com outras operações, o BNDES acaba surgindo como uma espécie de reciprocidade. O banco fala, tá bom, vai, eu vou fornecer o PCA para esse produtor, para essa empresa, para esse cliente, porque ele é muito bom para mim em outras frentes. Mas não é por causa do spread de 2,5% que ele ganha na operação de crédito, viabilizando o BNDES. É porque o cliente é muito bom em outros aspectos. Essa sistemática aqui, gente, trava totalmente a liberação de funding do BNDES. É muito difícil conseguir funding no BNDES por causa disso. Muito difícil. Porque o spread é fixo. E o prazo é longo. Fala, Vitor. Essa operação aí que esses bancos estão meio que intermediando, ela não poderia ser realizada por cooperativas de crédito que tem esse interesse em financiar o produtor? Pode ser, e são. As cooperativas de crédito também são repassadoras de BNDES, mas de qualquer maneira eles precisam do funding, do dinheiro do BNDES para fazer isso. Tá? As cooperativas de crédito fazem isso. Só que as cooperativas de crédito, elas não têm uma capilaridade e uma capacidade tão grande quanto os grandes bancos. Então, elas não conseguem cobrir toda a necessidade de infraestrutura, de investimento de toda a agricultura. Eles, até onde as cooperativas de crédito podem, eles fazem o papel deles. Mas a capacidade é limitada. Tá? Tranquilo. Esse cenário, gente, trava total. Para quem for acompanhar o agronegócio depois dessa disciplina, tiver tido interesse e tudo mais, uma temática que sempre vai e volta é falta de armazenagem no Brasil. Pô, falta silo, falta armazém, o produtor está jogando milho no chão, etc, etc. Por quê? Porque, diferentemente do custeio, né, olha só, a gente nem chegou em operações estruturadas ainda. E olha só quanto de coisa a gente já falou sobre estruturas de financiamento para crédito, para custeio, barter, recurso livre, recurso obrigatório, portfolio finance, etc, etc. Mas para investimento, a coisa meio que parou no tempo. O produtor ainda tem na cabeça que a única solução que ele tem para fazer um investimento de longo prazo é via BNDES. Só que via BNDES ele precisa passar pelos bancos. E para passar pelos bancos, o banco precisa ter apetite, vontade de fazer operação. E por um spread pequeno, o banco não vai fazer. Não vai fazer. Tá? Essa aqui talvez seja um dos maiores dramas aí do investimento em infraestrutura no agronegócio. Essa sistemática. Tem uma pergunta muito importante, né, que eu acabei não fazendo uma introdução. O que é spread? Né? Eu estou falando spread, o banco faz spread, etc. O que é spread? Né? O que é o spread? Vou tentar explicar de uma maneira bastante... Pode falar. O que é spread? Não, eu ia falar que a diferença entre o percentual o percentual de juros é que o banco vai pagar o poupador de quem ele tomou dinheiro e o percentual que ele vai emprestar para o devedor. Ele ganha essa diferença e seu spread. Exatamente. Então, até pegando um pouquinho do gancho da aula da parte da manhã que a gente estava falando, o que é o spread? Né? Eu falei do CDB, né? Lembra que eu falei do CDB, do Certificado de Depósito Bancário, CDB? Você está aqui, felizão, né? Nós estamos aqui, felizão aí, bonezão e tal, feliz da vida aí, sorrindo. Temos uma grana guardada. Estamos cheios do dinheiro aqui, ó. Né? Cheio do dinheiro. Aí você pode comprar ou um iPhone 12 ou poupar o dinheiro. Vamos dizer que você queira poupar o dinheiro, né? O que você faz? Ou você guarda o dinheiro embaixo do colchão, embaixo do travesseiro. Só que se você guardar embaixo do travesseiro, você vai guardar R$1.000 embaixo do travesseiro, daqui 12 meses vai ter quanto lá? R$1.000. Ou você investe o dinheiro.
Uma das opções é você chegar num banco e falar, ô banco, eu estou falando você chegar no banco e falar, mas você vai no home broker, né, no internet banking, e compra um CDB do banco. Você dá o dinheiro para o banco mediante uma promessa de pagamento de juros, né? Vamos dizer que um banco determinado, esteja pagando, para a gente não fugir do exemplo da parte da manhã, 85% do CDI para o investidor. Então, depois de 12 meses, por exemplo, o investidor vai receber o montante, o principal que ele emprestou para o banco, mais juros, equivalentes a 85% do CDI. O banco pega esse dinheiro que você investiu lá no banco e empresta para a empresa, para uma empresa qualquer, a, sei lá, 130% do CDI. A diferença entre o custo de captação e o custo e o valor, ou melhor, os juros cobrados no empréstimo do dinheiro, essa diferença se chama spread bancário. O spread, como o Rodrigo falou, é a diferença entre o custo de captar dinheiro e o valor que você empresta o dinheiro, a receita que você obtém com juros no empréstimo do dinheiro. Isso é spread. Com o spread, o banco paga todos os seus custos, funcionários, estrutura, etc., perdas eventuais, e ainda ofere lucro. Tá? Quanto maior a percepção de risco, maior o spread, né? Se esse cara aqui for um cara duvidoso, eu não vou cobrar 130% do CDI dele, eu vou cobrar 300% do CDI. 400% do CDI, né? Levando em consideração que o CDI está baixo pra caramba. Tá? Então, isso é spread. Beleza, gente? Em relação a essa parte do BNDES, tá claro? Bom, aqui a sequência se fecha, né? O BNDES libera o funding a partir do momento que os bancos pedem. Opa. O banco repassa o dinheiro para o produtor e o produtor paga o financiamento conforme o cronograma de amortização e pagamento de juros, e no final o banco paga o BNDES de volta. Beleza? Beleza. 3h53. Para a alegria de todos, eu vou liberar vocês mais cedo. A gente está bem adiantado, deixa eu só abrir aqui o... Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou abrir aqui o sílabus rapidinho, só para a gente ver a programação de amanhã. Tá? Amanhã a gente vai ver operações financeiras estruturadas, se não me engano, que é o penúltimo conteúdo da disciplina. Aqui. Amanhã a gente vai ver operações financeiras estruturadas, que está aqui. A gente deveria ver operações estruturadas na sexta. A gente está adiantando para quinta. Amanhã a gente começa às 9, novamente, tá bom? Amanhã a gente começa às 9, vai até meio-dia, faz um intervalo e encerra a aula, né, na parte da tarde, no final do dia. Muito provavelmente a gente vai conseguir acabar o conteúdo amanhã. Vai ficar para sexta-feira somente a palestra na parte da tarde. Se tudo caminhar bem, na sexta-feira a gente libera a parte da manhã e fica só com a tarde para a gente ouvir o Jonatas um pouquinho. Tá? Vamos ver se a gente caminha bem amanhã para seguir essa programação. Bom, então é isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção. A gente se fala na... Opa, pode falar. Não é uma dúvida da matéria em si, é mais sobre o trabalho. Não pode ser sem tópico, né? Tipo, dividir... parecido com o que você dividiu, tipo, sei lá, barter, crédito rural e explicando cada um, assim. Cara, eu recebi até uma pergunta por e-mail interessante ontem. O colega perguntou se podia ser um formato de reporte. Ele falou que iria colocar
no reporte gráficos, e, enfim, ele não ia fazer um texto dissertativo, argumentativo, ele ia fazer um relatório, mas ele iria enriquecer com dados e gráficos e tal. Eu acho que se for assim, pode. O que eu não gostaria é, assim, crédito rural, exigibilidade de 25%, um bullet point. Outro bullet point, recurso livre obrigatório, outro bullet point. Não. Assim, não vale a pena para mim. Agora, Não, mas, por exemplo, se eu dividir em subtópicos, mas dentro desses subtópicos, explicar com escrita, tipo, não em tópicos, mas explicar, tipo, entendeu? Pode. Se você quiser fazer, porque daí você acaba explorando Mais como todos se os tópicos. fosse um resumo, assim, da matéria, não em tópicos, e sim... Pode. Você escreve um texto dissertativo, mas você vai separar o seu trabalho em tópicos. Isso, exatamente. No fundo, ficam vários textos dissertativos menores, assim. Pode. Quem quiser escrever dessa maneira, pode também. Tá? Professor, Oi, Igor. aproveitando a dúvida aqui do Pedro, eu ia te mandar por e-mail, mas já pergunto aqui na hora. Em vez de também fazer um texto tipo dissertativo, meio em cara de redação, poder fazer em formato meio que tipo post do LinkedIn, contando como que foi, o que a gente aprendeu, alguma coisa assim, tipo, seria a mesma coisa, só que em outro formato de escrita. Tipo um post do LinkedIn normal mesmo. Pode, gostei. Pode. Acho que Beleza. É bom. Pode sim. Valeu. Eu vou aproveitar a pergunta do Igor, então. Eu pensei assim, eu gostei mais da parte do Supply Chain Finance, por exemplo, mas tipo, eu comecei a escrever aqui e já deu tipo 2 páginas sobre isso. Tudo bem eu focar em um tópico específico, ao invés de abordar não tem tudo? Problema. Pode focar num tópico específico. Se você gostou mais de Supply Chain Finance, de operações tradicionais de crédito, de precificação, você pode focar no tópico específico. Beleza, gente, então. A única coisa que eu não quero é assim, sabe aquele relatório em tópicos simples? Você manda 2 páginas com bullet point, entendeu? Sem nenhuma divisão, sem nenhum comentário, sem nada. Isso daí eu queria que evitasse. Qualquer coisa diferente disso está valendo. A avaliação está sendo aqui, no final das contas, o envolvimento está sendo tão grande que já está valendo a pena. Eu quero que vocês levem alguma bagagem para casa. Isso para mim é o mais importante. E eu percebo que boa parte da turma, a turma inteira, eu diria, está envolvida. Então, tranquilo, cara. Faz aí um trabalho bom para nós. Se quiser fazer em formato de LinkedIn, se quiser fazer um relatório com gráfico, ou quiser separar em tópico, ou focar num tópico específico, tenho certeza que vão fazer um trabalho bom. Só não me façam, por favor, bullet point exclusivo, assim, só bullet point. Aí fica chato de ler. Daniel, aqui aproveitando que está todo mundo falando sobre isso, você já tem data de entrega dessa atividade? Data para vocês entregarem para mim? Sim. Não tenho, porque eu preciso. É a primeira vez que eu dou disciplina de imersão, não sei quanto tempo eu tenho para lançar a nota. Eu vou perguntar para o pessoal na coordenação e eu aviso vocês. Eu estava pensando em dar uma semana para vocês fazerem aí com calma, mas se a coordenação falar que eu preciso lançar a nota antes, aí a gente vai ter que antecipar. Vão se preparando aí. A princípio, eu vou dar uma semana. Tá bom, perfeito. Obrigada. Tá? Imagina. Beleza? Tranquilo? Valeu, gente. Até amanhã, 9 horas. Tchau. Obrigado, professor. Até. Obrigada, professor. Professor, obrigado. Um abraço. Tchau.